Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia. Produtores rurais de Santa Catarina pedem apoio urgente do poder público para reconstruir o que foi destruído pelos vendavais. Vamos saber os detalhes com o Losivânio de Lorenzi. Como garantir que os suínos ganhem peso em cada fase da produção e evitar problemas antes do abate? O nutricionista Leandro Pereira vem nos dar muitas dicas. Hoje tem também o quadro de Granja em Granja, com uma história de sucesso. Será que é a sua? Quero ver, vamos começar agora. Na semana que passou, 3ª de agosto, as exportações de carne de frango in natura apresentaram recuperação em relação à semana anterior. Uma tela mostra pra gente aí os números. No período, foram embarcadas, conforme a Secretaria de Exportação do Ministério da Economia, aí perto de 72 mil toneladas. São 13% a mais do que na semana passada, no qual a gente enviou 63.642 toneladas. Agora a tela mostra para a gente uma comparação também anual, com uma alta de 10,82%, 252.776 mil toneladas. Somados os dois volumes, as 117.390 toneladas da abertura do mês, tem-se para os primeiros 15 dias úteis de agosto, então, um total de quase 253 mil toneladas, volume equivalente a embarques diários de quase 16.852 toneladas. Desempenho 14,85% e 10,82% superiores aos registrados há um mês e há um ano, respectivamente. O Departamento de Alfândegas da China informou que a Aurora Alimentos de Santa Catarina suspendeu de modo voluntário os envios de carne de frango para o país da Ásia. A marca é a responsável por aquela carga na qual foi detectado o novo coronavírus na embalagem, na qual teria, Segundo fontes do setor, a medida era esperada pelo mercado e deve ser mantida enquanto a empresa busca mais informações e esclarecimentos sobre o caso. Na semana passada, o governo de Hong Kong, que é uma província autônoma da China, já havia vetado a importação de produtos desta mesma unidade. Segundo o Centro de Segurança Alimentar da província, a medida foi tomada por prudência, apesar do lote em questão não ter sido comercializado em Hong Kong. Agora vamos falar do Brasil de volta. 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Esse é o valor do prejuízo do agronegócio catarinense depois daqueles vendavais da semana passada. E a Associação Catarinense de Criadores de Suínos enviou um ofício à Assembleia Legislativa do Estado pedindo atenção aos deputados estaduais para a situação grave em que estão os produtores rurais. Vamos conversar com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da associação, já está aqui conosco. Bom dia, Losivânio. Bom dia a você, Pablo. Bom dia a todos os nossos amigos do Ligados Integrados. Losivânio, o que deveria ter acontecido aí, Depois, a gente teve um tornado dias atrás, depois um vendaval, e aí para mais de 150 granjas atingidas, E elas são só um exemplo das propriedades rurais, que são muito mais, Mas o que, no entendimento de vocês, deveria ter acontecido, Os nossos políticos, podemos dizer assim, poderiam ter agido já de maneira mais ágil para tentar reverter, os prejuízos? Pablo, eu tive no dia 14, foi quando aconteceu, na sexta-feira,
no dia 15, no sábado e no domingo, eu estive visitando propriedades lá na região de Água Doce, Tangará, Ibicaré e Três Itilhas, e a gente viu realmente o estrago que ocasionou esse tornado. Muita vegetação destruída, árvores nativas como araucárias e outras, pinos, eucalipto, tudo ao chão. E a gente já viu um mutirão do pessoal para começar a tirar dos escombros o que tinha ali e reconstruir as propriedades. Tanto que no último sábado também voltei lá para auxiliar os produtores e sábado à noite alguns já mandaram mensagem que já tinham conseguido recuperar uma parte. Então isso é muito imediato, muito rápido, porque o produtor ele não quer ficar sem a atividade dele, sem a renda, e ele mete a mão e faz, independente da intempérie da natureza, seja sol, seja chuva, ele vai lá e mete a mão e faz. Na área política a gente sabe que não é assim. Até teve a reunião do CONSEMA também ontem em Santa Catarina para liberar a comercialização da madeira, porque o governo também ele agiu, ele está colocando R$10 mil para os produtores que perderam somente na questão das casas para cobrir. Esse dinheiro já está liberado e quem pagar dentro do prazo vai pagar com 50% de desconto, ou seja, vai pagar só 5 mil. Mas isso não adianta porque ele tem ali muito mais dinheiro jogado ao chão da mata que derrubou do que aquele dinheiro ali. Ele vai pegar uma dívida que ele não precisa. Por isso que nesse momento a gente pediu para que o governo agisse rapidamente e liberasse a venda de toda aquela madeira nativa que tem dentro da propriedade rural. Tem propriedades que tem mais de 50 pinheiros, araucárias, né, centenários, deitados no chão, dá 1,5 metro de altura o pé. Então você imagina quanta madeira tem ali. E está liberado para que seja cortado e usado dentro da propriedade rural. Mas eles podem cobrir totalmente a propriedade com a madeira que está no chão. Então não tem essa necessidade. Por isso que pedimos aos nossos políticos para que liberem com urgência a comercialização dessa madeira, que vai ajudar com que os produtores não precisem buscar recursos nas instituições financeiras ou que possam buscar o mínimo possível. Pois é. E isso a gente poderia fazer pelo quê? É um tipo de decreto? Como é que eles poderiam ajudar? Eu estive falando com o secretário adjunto da Agricultura, o Ricardo Mioto, hoje pela manhã, e ele falou que a reunião de ontem tem muitos entraves que são até nacionais, até do próprio IBAMA, e tem o IMA, que é do meio ambiente aqui de Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente, mas eles vão estar trabalhando novamente hoje nessa questão de legislação, para amanhã fazer uma nova reunião e a possível liberação. Então eu acredito que se isso ocorrer amanhã, até está dentro de um prazo, entendendo os trâmites todos que tem de legislação, para que depois então esses produtores possam comercializar essa madeira na propriedade rural. Tá certo, então. E como é que está a situação até de alguns desses produtores, hein, Losivânio? Eles estão impedidos realmente de trabalhar? Porque a gente até viu imagens aí, né? Tem granja realmente destruída. Nós tivemos em várias propriedades, tem granja, tem uma propriedade com 3 aviários e 2 chiqueirões, que é quando botam os animais para terminação, todo ao chão, né? Então isso realmente ficaram sem a renda. Olhando na área de leite também, vários estábulos destruídos ali, a sala de ordenha, então eles não conseguiram e ficaram uma semana sem energia. A energia só foi recolocada novamente no final de semana passado. Então isso prejudicou muito o setor realmente. Muitos colocaram geradores com o trator ou a diesel, a gasolina dentro da propriedade rural, tentaram da melhor maneira possível para atender aquilo que sobrou dentro da propriedade rural. Mas a destruição realmente, Pablo, foi muito grande. É muito triste andar naquela região e ver o que ocorreu. Realmente, propriedades que 3 gerações já estavam construindo em cima dela e em 3 minutos tudo foi ao chão. E até às vezes existem pessoas que não entendem aí como essa situação é grave, não só para o empresário que perde, né, a sua fonte ali de renda, mas para toda a população, que os empregados dele e também quem depois tem acesso a esse produto, porque quando se tem problemas num setor de produção, tudo fica mais caro. Então, esses empresários, produtores rurais, eles têm sim o direito de ter esse apoio político porque pagam impostos. Se o nosso sistema político é assim, né, que a gente paga impostos e tem apoio,
tem que funcionar, né, Losivânio? Então, não é realmente pedir demais e que eles deem essa atenção aí para vocês. E o grande problema é que a maioria não tinha seguro das instalações. O pessoal geralmente faz seguro da casa para granizo e nada mais que isso. E ali é uma região forte de mini integradores, de produtores independentes, então estes estão mais desassistidos ainda, porque quem está dentro de uma integração de uma grande indústria, ainda ele tem um aporte dessa indústria. Agora os demais não têm. Então, por isso, nesse momento, é olhar essa questão toda política, olhar diferente para essa desgraça que aconteceu ali, que o pessoal precisa realmente de um apoio de governo. O justo seria ter um dinheiro a juros zero e 20 anos para pagar, para eles poderem reconstruir a propriedade num curto espaço de tempo daquilo que levaram vidas, né, para construir e deixar da forma como estava novamente. Tá certo, então. Que eles respondam rápido aí para vocês, Losivânio. Um bom trabalho, viu? Obrigado pelas informações aqui com a gente. Obrigado pelo espaço, Pablo. Até uma outra oportunidade. Valeu, um abraço. E no decorrer da semana, o clima tem diminuído, aí as condições severas. Vamos atualizar, então, ver como fica para o resto da semana com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quarta-feira pra gente. E quarta-feira com temporais, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. A gente está com a formação de um bloqueio atmosférico que não está permitindo que os sistemas avancem para o Paraná, Sudeste, Centro-Oeste. E aí o que a gente tem? A chuva bem restrita nas regiões que fazem fronteira com o Uruguai. Aliás, em alguns pontos do extremo sul do Rio Grande do Sul, pode chover 70 milímetros acumulados. Isso representa 70% de toda a chuva esperada para agosto. Já entre o Paraná e Santa Catarina, tempo firme, o que permite a retomada dos trabalhos em campo, principalmente do milho segunda safra, que precisa ser terminado aí a colheita. E a gente teve muitos transtornos no Paraná por causa da geada na semana passada. Então, agora, muitos produtores estão avaliando esses estragos. No período que vai do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, a gente percebe que a chuva avança um pouco, mas continua sendo mais volumosa no Rio Grande do Sul, de 30 a 50 milímetros, tá? E o frio foi embora. Aliás, está fazendo mais frio no Sudeste do que no Sul do Brasil. A mínima prevista para a Serra Catarinense é de 8 graus, 14 graus no oeste do Paraná, em Cascavel, 17 graus em Bagé. E durante as tardes, calor, 29 graus em Santa Maria, 18 na Serra e 25 graus em Londrina. Depois eu volto com mais informações. A Pri volta na nossa programação aqui do Canal Rural, sempre com boletins atualizados, hein? Vamos acompanhar. Agora a gente faz um intervalo e depois vamos falar sobre o peso ideal que o suíno deve ter em cada fase da vida. Não é só na terminação que se vê isso, hein? O peso dele para o abate. Se cada fase ter aí o peso ideal, lá no final você chega então com o produto de excelência. Até já! Ligados e integrados de volta aqui no Canal Rural, e você sabe como evitar que em momentos antes do abate você descubra suínos com o peso abaixo do ideal? Tem que acompanhar direito cada fase, né? Se em uma delas o animal não estiver no peso padrão, você vai ter que se dedicar a ele. Como? Preste atenção nessa reportagem. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Nas granjas, ganhar peso não significa simplesmente engordar. A ração é à vontade, mas as calorias são tão importantes quanto os nutrientes. Os animais vão ficando mais pesados, mas sempre de forma saudável. Existem alguns parâmetros que servem de referência e que os produtores devem conhecer bem. E você, será que você sabe quantos quilos os suínos devem ter em cada uma das fases de produção? Os referenciais variam de acordo com a idade dos animais, do sexo, da fase produtiva e do nível tecnológico adotado na granja. Em cada categoria, mudam as instalações, o manejo e a nutrição. Durante o tempo que passam na creche, os leitões devem alcançar aproximadamente 24 quilos. Aos 63 dias de idade, os leitões saem da creche. Até lá, já devem estar com um peso médio de 55 quilos.
A fase de terminação é a última do ciclo de vida. Geralmente, quando são encaminhados para o abate, os suínos vivos no Brasil pesam entre 100 e 120 quilos. A referência pode variar entre os países também. O chamado suíno leve é abatido no Reino Unido com 50 quilos. Já na Itália, o suíno criado para a produção de presunto Parma pode ser abatido pesando entre 150 e 200 quilos. Em relação às matrizes, no plantel de reprodução, a cobertura só é iniciada quando as leitoas completam 210 dias de vida e alcançam os 135 quilos. E a gente sempre aprofunda o assunto aqui com um especialista. Hoje, é claro, um nutricionista animal. É o Leandro Pereira, que já está aqui com a gente. Leandro, obrigado por ter vindo. Bom dia. Bom dia, Pablo. Obrigado a você pela oportunidade. Leandro, conta pra gente, não é para dar errado, né? Se o produtor seguir tudo certinho, a ração estiver à vontade, se todos os animais estiverem comendo direitinho, o peso deve ser sempre ideal ou não? Sim, Pablo. O suíno é um animal muito eficiente, né? Então, a gente tem análise de conversão alimentar, é um animal que tem uma capacidade de transformar a ração em carne, né, em tecidos musculares, gordura, tecido ósseo. Ele é muito eficiente, né? Então, se tiver tudo balanceado, tudo determinado para aquela expectativa de ganho de peso, controle sanitário, as granjas de hoje trabalham muito bem. Então, sim, é para o animal ter um peso adequado, desejado aí, sim. Pois é. O que lógico, perguntar até para você agora o que pode ocorrer de problema. São vários, né? São vários probleminhas aí, algumas doenças e tudo mais, que podem acometer eles e fazer com que eles ganhem menos peso, né? Mas no que é bom eu estar de olho para que isso não ocorra, né? Além, lógico, repito de novo, da ração à vontade. Como é que eu vou percebendo se tem algum ou outro que não está ganhando o peso ideal? Olha, Pablo, as granjas hoje, elas têm um controle sanitário muito grande, né? Assim como nós, né, os suínos, quando acometidos a alguma doença, desviam os nutrientes que iriam para a formação de músculos, né, para o ganho de peso, para a defesa, né? Então, quanto mais controle sanitário, as granjas hoje investem bastante em biossegurança, né, justamente para que os animais estejam lá dentro o mais saudáveis possível. Então, isso realmente contribui bastante. A qualidade dos ingredientes da ração é muito importante, né? Nós temos aí a base das rações hoje são milho e farelo de soja, né? Então, garantir a qualidade desses ingredientes até que eles cheguem aos animais é extremamente importante. E o balanceamento dessa dieta, né? Com todos os níveis de proteínas, o nível energético adequado para que os animais possam desempenhar todo o potencial genético que eles têm para ganho de peso. Que tipo de produtor que tem que ser mais atento, hein? Até imagino, mas o de terminação, o de creche ou o que está lá ainda na maternidade? Bom, cada setor, né, tem suas particularidades, né? Na maternidade, pensando nas mães, né, como produtoras de leite, né, a qualidade da ração, o nível nutricional dessa mãe, que tem que alimentar aí 12, 14 leitões para produzir leite, né? Hoje as fêmeas suínas, elas produzem tanto leite mais do que até algumas vacas, né? Então a produção de leite das fêmeas é muito importante porque elas têm que alimentar esses vários leitões. Quando eu vou para a creche, né, a troca dessa alimentação líquida que o leitão tem com o leite da mãe para a ração, né? Então essa adaptação fisiológica também tem que ser muito bem feita, muito bem preparada. Todos os cuidados com a ambiência, né? Permitir a temperatura ideal, controle de ventos, a dieta bastante balanceada para fazer essa transição. Então tem todas as vacinas necessárias, né? E quando eu vou para a terminação, é um animal mais pronto, mais adaptado e onde realmente ele vai
ganhar peso, né? Ali na fase de crescimento e terminação é onde o animal coloca o peso necessário para chegar no abate e fornecer os cortes, né, suíno necessário aí, que é onde realmente o animal vai proporcionar essa produção de carne que a genética permite. Então a gente já falou sobre essa ração à vontade, falou que a sanidade também garante que o animal ganhe o peso com tranquilidade e já entendemos cada um dos produtores aí nas fases, né? Mas quando eu tenho um problema na minha granja, hein, Leandro, de alguns animais que não estão ganhando peso, o que eu devo fazer? Eu devo chamar extensionista? É algo que urgente, não? É importante o monitoramento, Pablo. Quantos animais, né, estão ficando para trás nesse desempenho, né? É importante que se tenha um monitoramento, faça uma análise do percentual de animais para que se tome a medida cabível, né? Um percentual mínimo, normalmente ele acontece, até por variações entre os próprios indivíduos, né? Eu tenho indivíduos que vão realmente ganhar muito peso, vão estar na ponta do desempenho, e eu tenho indivíduos que realmente, naturalmente, são programados para, geneticamente, eles não têm o potencial. Qual é essa porcentagem mínima aí que ele pode alcançar, né, para baixo de peso? Olha, nós temos que trabalhar abaixo de 10% de animais com peso indesejado, né? Mais do que isso, pode estar correndo a entrada de algum problema sanitário, de alguma doença, algum fator que está tirando o desempenho dos animais. Então, cada situação, né, é necessário que o produtor fique atento e chame os especialistas, seja o nutricionista que pode fazer algum ajuste nutricional, seja um sanitarista para que ajude no controle de alguma enfermidade que possa estar cometendo os animais. Então, vai de acordo com a situação. Aí, a tomada de decisão é chamada de um especialista para cada área. Ótimo, por isso que é bom ter esse acompanhamento aí que sempre se tem nas granjas, então, para se resolver junto, né, Leandro? Isso. Obrigado pelas informações, então, bom trabalho aí para você, viu? Obrigado a você, Pablo. Bom dia a todos aí. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. Agora a gente vai conhecer mais uma história de sucesso de um produtor rural. É para te inspirar, porque a gente precisa de você aí. De granja em granja, o Brasil só cresce. Emerson Woller, essa é minha esposa Márcia. Nós somos produtores de frango integrado à JBS Seara, unidade de Rolândia. A gente está nessa atividade há quase 20 anos, trabalhando, crescendo junto com a atividade. Hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho em ser produtor de frangos. Nossos filhos nasceram aqui, foram criados aqui e estão se formando aqui. Inclusive nosso mais velho está na faculdade e tudo isso graças à produção de frango. Nós crescemos, só tenho a agradecer a atividade hoje. Hoje é minha principal fonte de alimento no meu prato é o frango. A gente, nesses 20 anos trabalhando, a gente começou pequeno, começando com aviário de ventiladores, pressão positiva, um tempo completamente diferente, a gente penava muito. Hoje, graças a Deus, além de tudo, a gente já conseguiu automatizar os aviários, climatizar. Hoje já consigo ter um resultado um pouco melhor. E a gente ainda tem o sonho de, quem sabe, ampliar um pouco mais nossa produção, que hoje é de 56 mil aves. Então a gente pensa ainda nisso, tem vontade até para garantir um futuro melhor para os nossos filhos. Oi, Márcia e Emerson, parabéns para vocês aí, viu? E participem mais com a gente aqui, porque a gente gosta muito da presença de vocês. Sucesso! E para você de casa, até amanhã, né? A gente se vê aqui no Canal Rural com mais uma edição do Ligados Integrados. Combinado então? Tchau, tchau!
Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.